Equação do primeiro grau. Temos aqui já um exemplo, tá, pessoal? Observem aqui a grafia de uma equação de primeiro grau e a gente vai dissecar isso daqui e a gente vai entender de fato o que é que caracteriza uma equação de primeiro grau. Esta equação é considerada de primeiro grau porque, além de conter uma variável, percebam aqui a variável x, que é dita também como incógnita, ela está elevado ao expoente 1. Então, a gente sabe que, apesar de não existir, essa incógnita x, essa variável x, está elevada ao expoente 1. Então, por isso, ela é denominada uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau é separada por dois membros. Antes do sinal de igualdade é o primeiro membro. Então, o primeiro membro dessa equação de exemplo da gente é 4x mais 12. Tudo bem? O primeiro membro, 4x mais 12. E depois do sinal de igualdade é o segundo membro. O segundo membro nosso é 0. Então, vocês percebam aí que essa é uma equação de primeiro grau na sua forma mais simples, tudo bem? Percebam as suas características, que é a variável elevada a expoente 1, temos o primeiro termo antes da igualdade e o segundo termo depois da igualdade. Ainda seguindo o nosso exemplo, temos mais algumas características que a gente precisa compreender. Para iniciarmos a resolução dessa equação, começamos por isolar o termo que possui uma incógnita no primeiro termo. Então, percebam aqui comigo que a gente tem 4x como o portador da incógnita. A gente precisa isolar ele aqui no primeiro termo, lógico, mandando o 12 lá para o segundo termo. E como que a gente faz isso? Voilá! 4x mais 12 é igual a 0. 4x fica sendo igual a menos 12. Pessoal, existe um princípio na equação de primeiro grau que é toda vez que um termo muda de lugar, toda vez que um termo vai para o membro 1, ou para o membro 2, ou para o primeiro membro, ou para o segundo membro, ele inverte o sinal. 4x se mantém, joga o sinal de igualdade e lança o mais 12 para o segundo termo negativo. Porque esse mais 12, quando ele passa para o segundo termo, ele inverte o sinal e passa a ser menos 12. E a gente pode desconsiderar, então, esse zero. Logo, temos, então, que 4x é igual a menos 12. Pessoal, a gente ainda precisa manter a nossa incógnita isolada. E tem um 4 multiplicando ela, a gente quer saber qual é exatamente o valor de x. Lembre-se que quando um termo sai de quando um número sai de um membro para outro, acontece a inversão de sinais. Então, quando um termo sai de algum membro, tá? Esqueçam esse valor termo aqui. Quando algum termo sai de algum membro para o outro, acontece a inversão de sinais. Sai do segundo para o primeiro, inverte. Sai do primeiro para o segundo, inverte, tudo bem? Sempre vai haver a inversão de sinais. Nesse caso aqui de 4x é igual a menos 12, a gente tem que mandar esse 4x por segundo termo. Esse 4, na verdade, por segundo termo, para a gente isolar o x. Isso acontece de que forma? O 4 está multiplicando o x, então ele passa para o segundo termo dividindo. Então vai ficar menos 12 dividido por 4. E a gente sabe que menos 12 dividido por 4 é menos 3. Temos, então, que x é igual a menos 3. Professor, como que eu sei que essa resposta sua está errada? Substitui aqui os valores, não é verdade? A gente substitui o valor de x pelo valor que a gente encontrou e vê se isso aqui é verdade. Vamos fazer aqui um teste rapidinho para ver se é verdade e a gente conseguiu entender a questão. 4 vezes 3 mais 12 4 vezes menos 3, na verdade. A gente sabe que 4 multiplicando um número negativo vai ficar menos 12. Menos 12 mais 12 é igual a 0. Portanto, então, temos aqui
uma verdade. Substituindo a variável x pelo resultado menos 3, a gente teve que resultado é sim 0. Então, prova real tirada, equação de primeiro grau correta. Temos então que x é menos 3. Vamos para o segundo exemplo. A gente agora vai fazer uma equação de primeiro grau um pouco diferente. Percebam aqui comigo que ela já não está mais igualada a zero. É um valor no primeiro membro 5x menos 6, tudo bem? E no segundo membro 2x mais 3. Como que a gente vai resolver isso aqui? Isolando os termos que tem a incógnita no primeiro termo e mandando os termos que não tem a incógnita para o segundo termo. Como que a gente vai fazer, então? A gente mantém o 5x e traz o 2x para cá negativo, porque ele era positivo. Fica, então, 5x menos 2 igual a 6 positivo, porque ele vai passar para cá positivo, e mais 3, porque ele está aqui no segundo termo, então não precisa a inversão de sinais. 5x menos 2x, a gente vai ter 3x, e 6 mais 3, 9. Então, a gente já tem aqui simplificado que 3x é igual a 9. O 3 está multiplicando x, passa para cá, dividindo. Teremos, então, que x é igual a 9 dividido por 3, x é igual a 3. Tudo bem? Temos aqui, então, o resultado. Vamos fazer o teste? Ver se está certo. X é igual a 3. Vamos tirar a prova real. Vocês vão querer tirar a prova real lá na prova para poder acertar a questão e não ficar com nota ruim. Vamos lá, então. 5 que multiplica 3, 3 vezes 5, 15, não é verdade? Menos 6, que é igual 2 vezes 3, 6, mais 3. 15 menos 6, 9. E 9 é igual a 6 mais 3, que dá 9. Então, isso aqui é verdadeiro. A variável é x e 9 é igual a 9. Até onde a gente sabe, 9 é igual a 9, tá? A não ser que provem o contrário aí pra gente. Vamos para um terceiro exemplo de equação do primeiro grau. Temos aqui uma equação que já traz uma dificuldade um pouco maior, porque é um termo dividido por 3 e outro termo dividido por 5. Pessoal, como que a gente vai resolver essa equação de primeiro grau? Existem muitas maneiras de resolver, mas a que eu considero mais fácil para que a gente chegue no resultado é a multiplicação cruzada. A gente vai fazer a multiplicação cruzada para a gente conseguir, então, achar o valor de x. Pessoal, quando a gente faz a multiplicação cruzada, fica 3 multiplicando 2x mais 1 e 5 multiplicando x mais 2. Vai ficar disposto dessa forma. 5 que multiplica x mais 2 é igual a 3 que multiplica 2x mais 1. Para quem não sabe, isso aqui é feito o métodozinho aqui do chuveirinho, né? A gente multiplica primeiro a incógnita e depois o número. 5x mais 2 mais 10 é igual a 6x mais 3. Esse aqui já é o resultado. Agora a gente vai começar a dança dos membros, né? Passar as incógnitas todas para o primeiro membro, isolando elas, é claro, e os números para o segundo membro. Vocês já devem estar bem avançados nessa matéria, talvez o que eu esteja falando aqui seja até um pouco redundante, porém não custa nada e a gente vai fazer aqui a dancinha. O 5x se mantém no primeiro termo e o 6x vem para o primeiro termo negativo. O 3 se mantém no segundo termo e o 10 vai para lá negativo, tudo bem? 5x menos 6x, temos menos x, igual a 10 menos 3 dá menos 7. Pessoal, quando vocês estiverem resolvendo uma equação de primeiro grau e chegarem no resultado negativo, tanto no primeiro quanto no segundo termo, aqui cabe uma regra matemática que é multiplicar por menos 1.
Então, você multiplica todo esse resultado por menos 1 para inverter esses sinais. Então, você vai ter que x é igual a 7 e esse é o resultado. X é igual a 7. Vamos ver se x é realmente igual a 7? Vamos pegar aqui a nossa equação já do meio do caminho, tá? A gente já desvendou algumas coisas aqui e a gente sabe que o valor de x é 7. Temos então que 45 é igual a 45, temos uma equação de primeiro grau verdadeira e, portanto, nosso x realmente é igual a 7, equação de primeiro grau com resultado testado e verificado, tudo bem?